Biólogos estimam que a população P de certa espécie de aves é dada em função do tempo T em anos, de acordo com a relação P igual a 250 vezes 1,2 elevado a T sobre 5, sendo T igual a 0 o momento em que o estudo foi iniciado. Em quantos anos a população dessa espécie de aves irá triplicar? Nós temos aqui os dados e as alternativas e vamos ao comentário da nossa questão. Para apresentar a solução, inicialmente eu vou determinar qual era a população de aves no início do estudo. Ou seja, eu vou pegar a equação, vou admitir que o tempo é 0 e a gente vai encontrar 250 vezes 1,2 elevado a t sobre 5. Como o tempo é 0 no início do estudo, 0 dividido por 5 dá 0. A gente sabe que 1,2 elevado a 0 é igual a 1, e a gente pode determinar que a população inicial dessa espécie de ave, quando o início do estudo se deu, era de exatamente 250 aves. Só que a questão não quer saber qual é o número inicial de aves. A questão quer saber em quanto tempo o número de aves será o triplo do que era no início. Ou seja, a gente está procurando um tempo para o qual a população seja 3 vezes o valor inicial. Nesse caso, a população vai ser 3 vezes 250. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor, que é o valor esperado para a população, e vou substituir na equação que determina a população em função do tempo. Quando eu fizer isso, a gente vai encontrar o seguinte: 250 multiplicado por 1,2 elevado a t sobre 5. Veja bem, essa é a expressão que determina a população de aves em um determinado tempo. E eu quero que essa população seja 3 vezes 250. Nesse caso aqui, a gente pode simplificar o primeiro membro por 250 e o segundo membro também. Quando a gente faz essa simplificação, a gente ganha uma equação exponencial, 1,2 elevado a t sobre 5, igual a 3. O problema nesse momento é que, usando apenas as propriedades de potência, a gente não vai conseguir transformar o primeiro membro e o segundo membro em potências de mesma base. Para isso, a gente vai precisar recorrer aos nossos conhecimentos de logaritmos e aos dados oferecidos pela questão. Nesse caso, a questão trouxe para a gente o logaritmo de 2 e de 3 na base 10. Como 1,2 elevado a t sobre 5 é igual a 3, a gente pode dizer que o logaritmo de 1,2 elevado a t sobre 5 ele vai ser igual ao logaritmo de 3. Nesse momento que a gente aplicou o logaritmo dos dois lados da igualdade, a gente pode recorrer a uma propriedade muito interessante dos logaritmos, que é o seguinte: quando a gente tem um logaritmo de uma potência, no caso aqui, essa potência vai ter base 1,2 e expoente t sobre 5. A gente pode pegar esse expoente t sobre 5 e trazer aqui, multiplicando pelo logaritmo, e a nossa equação vai tomando uma forma mais agradável. Vai ficar assim: t sobre 5 multiplicado pelo logaritmo de 1,2 igual ao logaritmo de 3. Observe nos dados da questão que o logaritmo de 3 é um valor fornecido. E o nosso problema agora é o fato da gente não saber qual é o valor do logaritmo de 1,2. Então, a gente vai dar uma pausa nessa nossa equação e a gente vai fazer aqui um rascunho para calcular o valor desse logaritmo de 1,2. E a gente vai fazer o cálculo desse logaritmo baseado no logaritmo de 2 e o logaritmo de 3 que foi fornecido no enunciado. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o logaritmo de 1,2,
e já vou começar fazendo uma transformação nesse 1,2. Eu vou colocar 12 que multiplica 10 elevado a menos 1. Quando eu faço isso, aparece aqui o logaritmo de um produto que a gente sabe que pode ser transformado em uma soma de logaritmos. E eu vou fazer isso e vou encontrar log de 12 mais o log de 10 elevado a menos 1. Observe o seguinte, o logaritmo de 10 elevado a menos 1 na base 10 é bem fácil. É só aplicar a definição de logaritmo, a gente já sabe que esse valor vai dar menos 1. O nosso problema todo está no logaritmo de 12. Mas vamos pensar o seguinte, se a questão trouxe para a gente o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, eu quero que você pense o seguinte, eu vou transformar esse 12 em 4 vezes 3. E aí eu vou passar a ter o logaritmo de um produto e que a gente novamente pode aplicar a propriedade transformando isso em uma soma de logaritmos. E a coisa vai ficar assim, logaritmo de 4, que eu vou aproveitar e colocar 2 elevado ao quadrado, mais o logaritmo de 3, mais o logaritmo de 10 elevado a menos 1 na base 10, que a gente sabe que vai dar menos 1. Vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou pegar o expoente 2, que está no logaritmando, vou trazê-lo aqui na frente do logaritmo de 2, multiplicando, e a nossa continha vai ficando cada vez mais próxima de acabar. Vai ficar assim, 2 multiplicado pelo logaritmo de 2, que é 0,30, mais o logaritmo de 3, que é 0,48. Observe que 0,48 e 0,30 são valores fornecidos no enunciado. Então, estou substituindo aqui de maneira direta. Continuando aqui, olha só. Além de 2 vezes 0,30 mais 48, a gente tem mais com menos, que vai dar menos 1. Agora é só fazer essas continhas aqui. Ó. 2 vezes 0,8 é 0,60, que vai ser somado com 0,48, subtraindo ainda disso tudo 1. Quando você faz 0,60 mais 0,48, deixa eu colocar aqui do lado mesmo, vai ficar 1,08. E 1,08 menos 1, você encontra como resultado aqui, ó, 0,08. E esse valor que eu encontro aqui, ó, ele é o logaritmo de 1,2. E o que é que eu faço agora? Eu estava com dificuldades de resolver a minha equação porque não sabia o logaritmo de 1,2. Eu agora sei que ele vale 0,8. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou substituir o logaritmo de 1,2 por 0,8. E a coisa vai ficar assim, ó, t sobre 5 multiplicado por 0,08 igual a 0,48. Observe que o logaritmo de 1,2 eu substituí por 0,08 e o logaritmo de 3 eu substituí por 0,48. E a minha equação ficou desse jeito. E agora eu vou achar o valor de t. Nessa equação aqui, o 0,08 está multiplicando t sobre 5. Eu posso passar para o outro membro dividindo. E a nossa conta fica assim. T sobre 5, deixa eu colocar aqui, igual a 0,48 dividido por 0,08. Pessoal, observe que nessa divisão aqui, ou nessa fração, eu tenho numerador e denominador com a mesma quantidade de casas decimais. Se a gente eliminar as casas decimais, a gente vai ter aqui em cima 48. Deixa eu colocar isso aqui para ficar mais explícito. A gente vai ter aqui 48 e aqui embaixo a gente vai ter 8. Então, quando a gente dividir 48 por 8, nós vamos encontrar que t sobre 5 vai ficar igual a 48 dividido por 8, que dá 6. E, finalmente, a gente consegue encontrar o valor de t. Porque se t dividido por 5
dá 6. Então, T é 6 vezes 5, que vai dar 30. E, nesse caso, são 30 anos. Esses 30 anos é o tempo necessário para que o número de aves dessa espécie triplique. E, desse jeito, você pode gabaritar sua questão com letra E de esperança.